boa pergunta também, né? Isso é uma questão intrigante. O primeiro ponto que eu gosto de dizer assim, o TDAH ele é um diagnóstico muito antigo, né? As primeiras descrições de TDAH são do século XVIII. Tá? E é interessante que eles foram descritos por dois médicos independentes, um na Alemanha e outro na Escócia, que relatou que algumas crianças tinham dificuldade de permanecerem atentas e quietas brincando, né? E que, com o desenvolvimento, essa condição atenuava, levava a um alívio espontâneo com o envelhecimento daquela criança. Então, isso no século XVIII. Em 1902, então, no começo do século XX, um médico britânico apresentou numa reunião de médicos da Inglaterra casos de 20 meninos que também tinham dificuldade de concentração, inquietos, e que na família desses meninos havia um índice maior de depressão, suicídio e alcoolismo. Tá? Então isso aí você vê que desde o princípio do século XX já se reconhecia a agregação familiar. Hoje é muito comum. Toda vez que eu atendo um adolescente com TDAH, eu pergunto a história familiar, às vezes não tem outros familiares com TDAH, mas há familiares com depressão, com ansiedade, com etilismo, algum com antecedente de suicídio. Então essa agregação familiar de condições neuropsiquiátricas é muito comum. Com a evolução cultural nossa, dessa sociedade tão rápida, tão aficionada por resultados rápidos, com tanto estímulo que essas crianças estão sendo expostas desde pequenas, é natural de se esperar um aumento do diagnóstico. Mas eu não posso dizer que isso é apenas causa, tá? Porque a condição já existia, a condição era subdiagnosticada, ainda é subdiagnosticada. Então nós temos uma grande parcela da população brasileira privilegiada socialmente, que tem um diagnóstico rápido e tratamento adequado, e uma multidão que não tem um diagnóstico correto. Para você ter uma ideia, a prevalência de TDAH em adolescentes na população geral é em torno de 6%. Se você for ver em adolescentes infratores, é em torno de 25%. Em adultos infratores, encarcerados nos Estados Unidos, chega a 40%. Caramba. Então, o TDAH é um fator de risco para comportamento violento, para infração legal, para comportamento imoral, né, e ilegal. Com essa exposição a vários estímulos, a nossa capacidade atencional ela é limitada. Todos nós, se a gente está aqui, se eu estou conversando com vocês e se eu estivesse aqui na tela, eu poderia até estar conversando com você, mas alguma tarefa eu ia fazer de modo inadequado. O risco de erro é maior. E envolve o maior risco de cansaço mental, de fadiga, de chegar no fim aqui do encontro, a gente está mais cansado, mais extenuado, porque eu estou compartilhando as vias atencionais. Então, se eu exponho essas crianças, desde pequenas, a estímulos muito rápidos, persistentes, contínuos, eu estou criando um cérebro que é treinado para ter atenção só a estímulos curtos. Então, essas crianças elas não assistem mais um vídeo longo, elas têm intolerância a uma leitura, a uma atividade contemplativa, a uma aula. Muitas vezes não tem rituais, os rituais mais simples do dia a dia. Horário de dormir, horário de sentar à mesa, fazer a refeição e deixar o celular de fora e desligar a televisão e se concentrar na refeição, né, no sabor, na textura dos alimentos. Isso está se perdendo. Então a gente está criando cérebros desatentos. Né? Essa nova geração de crianças e adolescentes, eles estão vivendo o efeito colateral do nosso desenvolvimento cultural. Não que o desenvolvimento cultural seja nocivo. Não é isso, mas é a maneira como nós estamos lidando com o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento cultural nosso. Isso é muito louco.